Olá, bom dia. If you allow me, I start with this short declaration to the Portuguese press and then I move to the English, ok? Muito bom dia. Durante esta manhã tivemos a oportunidade de ter uma reunião da Coligação de Voluntários, que foi organizada pelo Primeiro-Ministro inglês e contou com a participação, como é habitual, dos nossos parceiros do resto do mundo, o Canadá, o Japão, a Turquia, a Nova Zelândia e também outros vizinhos europeus, como a Noruega e a Islândia. Tivemos a oportunidade de ter uma reunião informal do Conselho Europeu e tive a oportunidade de falar por telefone com o Presidente Zelensky. Primeiro, todos agradecemos o extraordinário trabalho de equipa feito pelos líderes europeus que ontem puderam reunir com o Presidente Trump em Washington e o facto de, desta reunião, ter podido haver avanços concretos naquilo que é prioritário. Neste momento há três prioridades muito claras. Primeiro, do ponto de vista humanitário, assegurar que os ataques param e deixamos de ter mortes no solo ucraniano. Em segundo lugar, que se retoma o processo de troca de prisioneiros e se avança na devolução das crianças que foram raptadas e que estão neste momento desaparecidas. Segunda dimensão muito importante, preparar as garantias de segurança para um futuro processo de paz. E, desse ponto de vista, foi particularmente importante o Presidente Trump ter confirmado a disponibilidade dos Estados Unidos para participar nas medidas de segurança, onde as coligações de voluntários têm vindo a trabalhar ao longo destes meses. E, finalmente, preparar as desejadas conversações bilaterais, trilaterais e quadrilaterais que possam ter lugar o mais depressa possível. Do ponto de vista da União Europeia, discutimos o que é que, de concreto, a União Europeia pode fazer para credibilizar este processo e para apoiar os esforços de paz do Presidente Trump. E há três dimensões fundamentais. Uma, reforçar a pressão sobre a Rússia, avançando na preparação do 19º pacote de sanções, de forma a garantir que mantemos a pressão para a Rússia, parar a guerra e travar as mortes na Ucrânia. Segundo lugar, de desbloquear a Facilidade Europeia para a Paz, de forma a reforçar as capacidades militares da Ucrânia. A base das futuras garantias de segurança serão sempre as próprias Forças Armadas da Ucrânia. Portanto, reforçar a sua capacidade é trabalhar em concreto para reforçar as medidas de segurança no futuro. E, finalmente, avançar no processo de alargamento, visto que o futuro da Ucrânia não são só medidas de segurança, é também a perspectiva de estabilidade, de desenvolvimento, de prosperidade que o acesso à União Europeia assegurará. É, portanto, nestas dimensões que trabalhamos e que creio que teremos ao longo das próximas semanas muito trabalho pela frente. Estamos num ponto difícil, crítico, nada está garantido, mas é preciso continuar este trabalho para podermos ter sucesso. O que é fundamental não são as palavras, o que é fundamental é que a guerra pare. Acabem os ataques, acabe a destruição de bens materiais e, sobretudo, que acabe a destruição de vidas. Estamos há mais de 3 anos com uma guerra constante. É preciso que ela pare. Se lhe chamamos trégua, se chamamos cessar-fogo, se chamamos acordo de paz, o que importa é que as mortes terminem, a destruição termine e as negociações sejam possíveis de ter lugar e que elas sejam bem-sucedidas, qualquer que seja o seu formato. Agora, Donald Trump, em declarações aos jornalistas, deixou no ar que os parceiros europeus estariam disponíveis a colocar, na expressão norte-americana, boots on the ground, militares no terreno. Foi um tema que foi discutido nesta reunião e se há consenso nesta coligação de haver tropas europeias, pelo menos em território ucraniano.
Como sabe, nós temos trabalhado em diferentes formatos. Na coligação de voluntários temos desenvolvido o trabalho que tem a ver com as garantias de segurança no futuro, e as garantias de segurança estão, obviamente, relacionadas com a dimensão do território, porque é daí que depende como defender. O que está estabelecido é que nos próximos dias, desejavelmente ainda esta semana, ao nível dos responsáveis militares da coligação de voluntários, que tem sido liderado nessa dimensão pelo Reino Unido e pela França, concretizem, em coordenação com os Estados Unidos, as futuras garantias de segurança. Isso dependerá, obviamente, do trabalho que as FIAs militares estão a fazer e é um trabalho que vai ser concluído, e aquilo que é o compromisso dos vários países europeus, mas também dos outros participantes da coligação de voluntários, como a Turquia, como o Japão, como a Nova Zelândia, é uma coligação muito ampla, é, obviamente, de contribuírem para essas garantias de segurança. Agora, convém ter uma noção clara. Quem tem os pés no terreno, quem está na linha da frente e a base das garantias de segurança são as Forças Armadas Ucranianas. Têm feito um trabalho heroico ao longo destes 3 anos, que é seguramente hoje o exército europeu mais bem preparado para uma ação de combate efetiva, e que a ação da Europa, a ação dos Estados Unidos, será sempre uma ação de suporte e de apoio às Forças Armadas Ucranianas para garantir que no futuro, num futuro acordo de paz, não tem o mesmo destino dos anteriores acordos com a Rússia, e que esta paz é não só justa, como é efetivamente duradoura. Mas a União Europeia deixou de considerar essencial estar sentada à mesa em qualquer processo negocial? Bom, a União Europeia ainda ontem esteve presente nas negociações com o Presidente Trump. A União Europeia tem estado presente e faz parte da coligação de voluntários, e no futuro, em função daquilo que estiver em discussão, as negociações têm que ter o formato adequado. Há matérias que só a Ucrânia pode discutir, só a Ucrânia tem legitimidade para negociar, porque faz parte do direito soberano da Ucrânia dispor sobre essas matérias. Portanto, essas matérias necessariamente têm que ser discutidas bilateralmente e, portanto, a União Europeia, obviamente, não tem que estar presente. Há outras matérias que têm a ver com a segurança da própria Europa, e aí, obviamente, a Europa tem de estar presente e a União Europeia tem de estar presente. Portanto, as reuniões têm que ser nos formatos variáveis onde elas têm que existir. A ver, não importa pouco qual é o nosso estado de espírito. Trabalhamos com os factos. Quais são os factos? Ontem o Presidente Trump transmitiu que, depois de um contacto com o Presidente Putin, havia a possibilidade de uma reunião bilateral entre o Presidente Zelensky e o Presidente Putin. Só a existência dessa possibilidade é em si um facto bastante positivo. Como é sabido, até recentemente o Presidente Putin nunca aceitou essa possibilidade. Agora, haver essa possibilidade é um enorme avanço. Agora, todos temos de trabalhar para que essa possibilidade se transforme em realidade, que essa reunião tenha lugar, que essa reunião seja bem-sucedida, possamos avançar para uma reunião trilateral entre o Presidente Putin, o Presidente Zelensky e o Presidente Trump, e que haja também um momento em que, obviamente, tem que haver uma discussão também com a União Europeia sobre o futuro da segurança da Europa. Portanto, são estes vários formatos onde temos que trabalhar, com a flexibilidade necessária de compreender que o quadro já é suficientemente complexo para acrescentarmos problemas àquilo que já é suficientemente complicado. Vou agora... uma última questão em português, para depois... Sim. Bom, do que nunca não diria, porque estivemos muito mais próximos antes da guerra começar. Agora, desde que a guerra começou, efetivamente hoje estamos numa realidade completamente diferente, e é particularmente importante que depois de vários meses de incerteza, hoje seja claro que os Estados Unidos e a Europa não só não estão em conflito, como não estão em competição entre si, mas pelo contrário estão a trabalhar em conjunto para o mesmo objetivo,
que é alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Okay? Muito bem. Moving now for English, we just held a video conference with the members of the European Council on the latest talks about Ukraine, as well as a meeting of the Coalition of the Willing and a phone call with President Zelensky. On behalf of the European Council, I want to express our sincere appreciation to the European leaders who took part in the latest round of talks in the United States for their excellent teamwork in defending the European position and supporting President Zelensky. After 3.5 years of war, diplomatic activity is accelerating, and there is growing momentum around providing Ukraine with security guarantees, including the agreement of the United States President Trump to participate in this effort. We welcome this. We have been working toward it for a long time, and Europe is ready to do its part at all levels. Now is the time to accelerate our practical work to put in place a guarantee similar to NATO's Article 5 with continued United States engagement. The coalition of willing should remain closely involved in this process. The Ukrainian armed forces will be the first line of defense. That is why we must enhance, reinforce, and unblock our military support to Ukraine. The European Union is already the biggest provider of military and economic support, and we will continue to look now how can we do more. It is Ukraine's and Europe's security what is at stake here. Our discussions have shown that European leaders remain united in their support for Ukraine in achieving a just and lasting and sustainable peace. Ukraine has been and will remain at the top of leaders' agendas in the weeks and months ahead as we continue to support efforts towards a just and sustainable peace. As a first step, Russia must immediately end the violence. Our top priority must be to stop the killings. Whether we call it a ceasefire or a truce is a secondary. What matters is that we maintain pressure through sanctions if Russia does not comply. More than ever, it is crucial to maintain strong pressure on Russia. Last but not least, Ukraine's future is not only about strong security guarantees, underpinning a potential peace deal with Russia, but also about its European path. This is why we must move forward with the enlargement process. We are facing a new situation, a new reality. We are working hand in hand with the United States. Their commitment to participate in the security guarantees with the Europeans and other like-minded countries is a very important step, a very welcome step. The European Union will do its part. I won't hide that we face a difficult road ahead, but I'm reassured by the unity and determination I could feel around the table today, as we have consistently been since the war began. We have stood with Ukraine since Russia launched this brutal war of aggression. We stand with them during the peace process, and we will remain with the Ukrainian side all the way in the accession process to the European Union. Thank you. Pode fazer como preferir.
Sim, o Primeiro-Ministro Orban participou na reunião. Sim, tivemos todos no mesmo espírito de obter uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Qual realista é a perspectiva de que a Europa possa fornecer garantias de segurança, especialmente dada a distância de alguns países enviados no paz? Bom, quer dizer, ao longo destes 3 anos, a Europa foi o maior suporte financeiro, político, diplomático e militar da Ucrânia. Nos últimos meses, quando muitos tiveram dúvidas sobre a capacidade da Europa apoiar a Ucrânia militarmente, a Europa provou que era possível. Quando muitos julgaram que na grande ofensiva de verão a Rússia ia quebrar as linhas de defesa da Ucrânia, a verdade é que temos assistido a uma estabilidade de uma dessas linhas de defesa, com um esforço brutal do exército ucraniano, com muitas perdas de vida, muitas perdas materiais, mas a Ucrânia continuando a provar a sua capacidade de resistência. É essa capacidade de resistência dos ucranianos que nós temos de saber honrar e a Europa está cá para o fazer, seja quais forem as circunstâncias. Bem, boa tarde e bom apetite. A Europa considera que enviar mesmo tropas contra o Rio, sendo que a Rússia rejeitou categoricamente essa possibilidade, é algo já em. Como expliquei, ao longo destes meses, a coligação de voluntários tem vindo a trabalhar no desenho das garantias de segurança. A base das garantias de segurança são as próprias Forças Armadas ucranianas e é por isso que é essencial garantir que não há qualquer restrição à dimensão das Forças Armadas ucranianas e que quer a Europa, quer os Estados Unidos apoiam a Ucrânia para ter Forças Armadas fortes que garantam a sua própria segurança. Creio que depois de 3 anos e meio de guerra, ninguém tem dúvidas sobre a capacidade das Forças Armadas ucranianas. Mas também ninguém tem dúvidas que o passado nos ensina que os compromissos sucessivamente assumidos pela Rússia foram sucessivamente violados pela Rússia. E, portanto, não podemos permitir que no futuro se repita o que aconteceu no passado. Convém não esquecer que a Ucrânia já teve o 3º maior arsenal nuclear em todo o mundo, que essas armas foram entregues com a garantia da Rússia e de alguns países ocidentais de que a Rússia respeitaria a soberania, a integridade territorial e as fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia. A Rússia não cumpriu. Houve sucessivos acordos depois em Minsk I, Minsk II e a Rússia não cumpriu. E, portanto, nós temos que garantir que desta vez é mesmo a sério e que a Rússia tem mesmo de cumprir. E por isso temos que nos empenhar nas garantias de segurança. E aquilo que vai ser, nos próximos dias, vai ser a maior prioridade na coligação de voluntários é, ao nível das suas estruturas militares, concluírem, em coordenação com os Estados Unidos, o desenho das garantias de segurança que serão implementadas para um futuro acordo de paz. E, se queremos a paz, ela não pode ser só uma trégua, não pode ser só um cessar-fogo, ela tem mesmo de ser uma paz justa e duradoura. Boa tarde e bom apetite. Obrigado.